Amém? Em pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Salmo, Natan, 84, versículo de número 7. E depois, Mateus 19, 21. Diz assim a palavra do Senhor: vão indo de força em força. Mateus 19, 21. Palavra do Senhor, através de Jesus Cristo, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai. Bom, no primeiro texto eu destaco a palavra vão. No segundo texto eu destaco a palavra vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar por esse momento, o momento da palavra, a hora da palavra, o tempo da palavra, para a palavra. E te pedimos que venhamos prestar ou emprestar total, ou dar, ou doar total atenção à palavra do Senhor. E que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a tua palavra tire de nós tudo que não provém do Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te agrada, tudo que afronta a tua santidade. E que a tua palavra acrescente e adicione em nós tudo que é de ti e para a tua glória. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos inspire, nos unja, nos use e nos leve a pregar somente o que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento, igreja, em nome de Jesus. Bom, como eu disse, eu vou destacar a palavra vai no singular, vão no plural, e eu quero falar nesta noite sobre isso, vai. Vai. Geralmente as pessoas que são mais íntimas, né, quando alguma está saindo, as outras pessoas costumam perguntar: vai para onde? Verdade ou mentira? Vai para onde? Bom, eu pelo menos casado há 36 anos com Tânia, né? Quando ela sai, eu acho que me sinto no direito de perguntar para ela onde ela vai. Verdade ou mentira, mas? E o contrário é verdadeiro. Aliás, quase sempre ela não precisa nem perguntar para onde eu vou, porque aí no caso do marido é diferente, ele já tem que falar antes. Se Tânia, eu vou, né? Se eu não falar, vai para onde? Né? E a gente tem esse costume, né? E eu queria falar nesta noite, segundo a palavra do Senhor, para onde nós devemos ir. Você vai para onde? Outra coisa que às vezes a gente costuma perguntar: vai fazer o quê? Ou seja, vai para onde? Vai fazer o quê? Tem 10 tópicos, eu tenho quase certeza que não vou conseguir compartilhar os 10 com os irmãos. Vamos aonde? Até Deus mandar, que nem diz os irmãos. Em primeiro lugar, vai seguir a Jesus. Vai para onde? Vai seguir a Jesus. Bota aí, Natália, capítulo 10 de Marcos, versículo 52. Eu nunca esqueci uma frase do meu irmão mais velho, meu filho na fé, pastor Rogério, que ele vai ouvir essa mensagem, que a gente conversando sobre a questão da política no Brasil, a vergonha mundial que se tornou a nação brasileira, o Brasil, né? E Rogério uma vez falou assim: meu irmão Eduardo, eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar da minha salvação. Eu gostei dessa frase. Eu vou cuidar da minha salvação. É o melhor que eu faça. Vai para onde? Vai seguir a Jesus. Marcos 10, 52 diz assim: olha, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos lá, vai seguir a Jesus. Amém? Vai seguir o Senhor. Coloca aí, Natan, esse texto também o pastor Marinho costuma recitar muito. Livro de Lucas 9, 23. E dizia Jesus a todos. Mudou o sistema aí, está mais demorado, né? Tá. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim. Você quer seguir Jesus?
A si mesmo se negue, em primeiro lugar. Se resolva, tá? É isso que você quer? A si mesmo se negue. Se renuncie. Se renuncie. Diga não a você mesmo. E é fácil dizer não a você mesmo? Não é não, amado. É nada. Você ainda está em um corpo de carne, com todas as tendências adâmicas do Adão caído de Gênesis 3 para cá. Verdade ou mentira? Belisca aí sua carne e vê se não dói. Então você está num corpo de carne com as vontades ainda que estão lá e que precisam ser controladas. Aliás, a salvação tem 2 tempos e 2 lados. Você foi, não estou falando de salvação eterna, não, nem predestinação fatalista, determinista, predestinação incondicional, não. Vocês sabem disso. Isso para mim é uma falácia. E eu falo mesmo. E prova a luz da palavra. Tá? Tem texto que nenhum dos calvinistas conseguem interpretar. Pulam, fogem, desconversam, mas não conseguem. Tá? Essa é a verdade. Mas o que acontece é que nós estamos falando que Jesus disse que você precisa se renunciar. E a salvação tem 3 tempos e 2 lados. Passado, presente e futuro. 3 tempos. Nós fomos salvos. Eu fui salvo das penalidades do pecado. Eu estou presente, sendo salvo do domínio do pecado, que tão de perto nos assedia. Em terceiro lugar, eu, você, nós, futuro, vamos ser salvos desse corpo do pecado. Porque esse corpo ele é tão pecaminoso, essa carne mortal, que ela não entra no céu. No arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo glorificado. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Já está, 1 de Tessalonicenses, depois volta nesse texto que eu nem terminei de lê-lo. Capítulo 4, bom, para finalizar, resumido, do 14 ao 17. Você pode ir passando aí. Depois, você coloca em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, que vai falar que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Bem? Pastor, o senhor não esqueceu, o senhor falou que a salvação tem 3 tempos e 2 lados. Os 3 tempos o senhor falou. Quais os 2 lados? Bom, é o lado divino. Olha como é que eu sou arminiano até a morte. E o lado humano. O lado divino Deus já fez. Quando na cruz do Calvário Jesus falou a penúltima palavra da cruz, ele disse: está consumado. A salvação estava consumada para todo mundo. Agora o lado humano é aceitar a esta tão grande salvação. É não dizer não para ela, não negligenciá-la, conforme diz Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós? Não haverá escape. Se negligenciarmos, ou se dissermos não a esta tão grande salvação. Amém, amados? Agora volta a Lucas 9:23, e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, se renuncie. Dia a dia tome a sua cruz. Ou seja, dia a dia, isso é conversão, isso é salvação. Dia a dia mortifique. Cruz é morte. Se crucifique para esse mundo e que o mundo esteja crucificado para você. Aí sim, aí depois ele fala assim: então, siga-me. Não siga-me antes disso não, porque não vai dar bom. Amém, amados? Jesus nunca foi vendedor de ilusão. Nunca enganou ninguém. Nunca vendeu sonhos. Nada disso. Pregadores de rosas aí, de flores, de mel. Então, em primeiro lugar, vai para onde? Vai seguir Jesus. Vai seguir Jesus. Irmãos, olha para quem está pertinho de você. Diga assim para ele, para ela: vai seguir Jesus. Amém? Agora vamos dizer assim: vamos seguir Jesus. Eu preciso correr, são 10 toques. Segundo lugar. Primeiro lugar, vai para onde? Vai fazer o quê? Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Segundo lugar, vai para o seu quarto e olha. Vai para o seu quarto e olha. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, assim: e tu, quando orares, vai para o teu quarto, e fechada a tua porta sobre ti, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te
recompensará. Ô irmão, ô irmã, olha para mim, vem cá. Ó, vai orar, vai. Amém? Vai orar. Por quê? Porque nenhuma oração, nenhum poder. Já dizia as irmãs da oração, desde 1900 e lá vai fumaça. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Mas muita oração quer? Muito poder. Então vai orar. Vai orar. Pastor, não tem aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer? Não sabe o que decidir? Deixa eu te falar. Vai orar. Decida orar. Fala com o papai. Ele diz o pastor Marinho. Fala com o papai. Teu pai vai te ouvir. Livro de Lucas, Natan 18:1. E contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca esmorecer. Orar sempre, orar sempre. Aliás, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Ou na corrigida. Orai incessantemente. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A palavra de Deus começa a oração. Primeira menção direta da oração está em Gênesis 4, deixa eu ver se eu lembro, Gênesis 4:26. E termina em Apocalipse capítulo 2, com oração. Oração, versículo 20 e 21. Ó, a Sete nasceu-lhes também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E daí, a partir daí, se começou a invocar, a orar ao nome do Senhor. Ela começa em Gênesis com oração. Passando por todos os salmos, nós falamos há pouco, o pastor Marinho também confirmou que os hinos são orações cantadas. Passando por 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se converter, 7:14 eu disse, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua nação, e sararei a sua casa, e sararei a sua família, e sararei, e sararei, e sararei. Portanto, em segundo lugar, vai orar. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu nunca ouvi, desde que eu me entendo como crente, vai fazer 41 anos agora, 11 de novembro, eu nunca vi alguém falando assim, eu tenho orado demais. Eu já ouvi pessoas que falam, e muitas, eu tenho orado muito pouco, eu preciso orar mais. É verdade ou mentira? E parece que por mais que a gente ora, a gente precisa orar ainda mais. E não espere vir a necessidade, para orar, não. E não espere nem vir a vontade para orar. Ore sem vontade, até que a vontade venha. Se não tem vontade para orar, disse alguém certo dia, ore arduamente, mas ore. Ore. Tem o hábito da oração. Tem o hábito de orar pela madrugada. Crie o hábito de acordar cedo, e a hora que você acordar, não se levante antes da oração ao seu Deus, de entregar seu dia a Deus. É uma ousadia. Um crente levantar-se da sua cama, sair do seu quarto, ir para a rua, ir para o seu trabalho, para o seu dia a dia sem oração. Ore antes das refeições, né? Eu geralmente tomo 3 refeições por dia, café, almoço e janta. Vocês, a maioria de vocês, eu sei que é 5, 7 refeições por dia. Não é verdade? Ore. Quer ver, tem crentes que tem vergonha, vai almoçar fora, no restaurante, numa cantina, numa pensão, seja onde for. Ah, não vou orar aqui não. Mas você não precisa gritar alto, ó, gente, para tudo aí que agora eu vou orar, agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia, escute a minha oração, pensando, não, isso é loucura. Abaixe a cabeça, eleve seus olhos aos céus, seus pensamentos, e ore ao Senhor, agradeça. Somente os porcos não levantam a cabeça para agradecer aos seus donos o alimento que lhe dão. Meu Deus do céu. Terceiro lugar,
Terceiro lugar, vai jejuar. Eita, agora eu peguei pesado, hein? Vai jejuar. Espera, está 4,16. Vai para onde? Que é uma dica bíblica, boa, divina. Vai jejuar. Diz assim o texto, vai. Aí está falando sobre o quê? Sobre qual palavra? Vai. Natan, você perdeu essa. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Mas Esther diz, vai jejuar. Vai jejuar. Jejum, irmãos, é fome de Deus. Jejum é oração silenciosa. Jejum é prece sem palavras. Jesus jejuou. Bota aí, Natan. Mateus 4, 1. E o 2 também. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se Jesus jejuou, meu Deus do céu, sendo Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, imagine eu, que só sou 100% homem. 100% homem eu sou, tá, irmão? Tem gente... Tem muita gente que não é nem 100% homem e nem 100% mulher. Vocês gostam, né? Quanto mais eu, fraco, limitado, preciso jejuar. Preciso jejuar. Se Jesus jejuou, ele fez o jejum, cremos. A minha linha teológica é crer parcial, porque depois de 40 dias ele teve o quê? Meu Deus, ele teve fome. Segunda, ele não teve sede. Porque Satanás no terceiro versículo ali, o atenta com pão e não com água. Amém? Nayara gosta. Entendeu, amados? Então Jesus jejuou. A igreja jejuou, Natan. A igreja primitiva jejuou. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Não jejuou, não, jejuava. E jejuando. E a igreja servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Jesus jejuou. A igreja primitiva jejuou. Paulo, Natan. Aliás, desde a sua conversão, Atos 9, 9. Saulo de Tarso, recém-converso, jejuou. E depois ele diz, lá em Coríntios, o quanto ele jejuava com Jesus muitas vezes. Esteve 3 dias, Saulo, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Assim que se converteu. O maior apóstolo de todos os tempos, Paulo, ele jejua. E também não vem dizer, o nome antes era Saulo, depois ele foi transformado em Paulo. Não, um é o nome judeu, outro é o nome romano, tá, amados? Para fechar isso aqui. Então, se Jesus jejuou, se a igreja primitiva jejuou, se o maior dos apóstolos jejuavam, por que nós não jejuamos, irmãos? Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou? Bota aí na atenção, me fala a memória, Mateus 21, 17. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 21, 17. Ou melhor, Mateus 17, 21, Natan. Jesus diz assim, olha. E esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. De oração e jejum.
de jejum e oração. De oração e jejum. Por vários motivos, nós precisamos jejuar mais. Principalmente pelos motivos espirituais. Como eu disse, jejum é fome de Deus. Você sabe que o maior apetite do homem, o maior apetite carnal do ser humano, é a fome. É a fome. Te provo isso. Provo isso. Pastor, é o vício. Não, pega um viciado, pode prendê-lo e ele vai ficar sem o vício dele, ele não vai morrer. Morre, irmãos? Morre nada. Vai ter sua síndrome da abstinência, que eu, como ninguém que talvez sabe o que é isso, de rolar no chão, dar cabeçada na parede, de ver a carne tremer literalmente. Tá? Pega a ninfomaníaca, ou ninfomaníaco, e deixa ele sem sexo. Dias, semanas, meses, vai morrer? Morre nada. Agora, pega qualquer ser humano, deixa ele dias, semanas sem se alimentar, sem comer nada. Vai morrer? Vai. O maior apetite carnal do homem é a fome. Grave aqui. Quando você jejua, você controla, você aprende a controlar. Você que tem uns que quando jejuam, eles vê um PF assim voando, né? Eles vê a picanha que foi prometida, parece que foi até cumprida na visão, na visagem que você tem, né? Coxinha com Coca-Cola voando assim. Mas você aprende a controlar o seu maior apetite carnal. E você alimenta o seu espiritual. Eita! Só um pouquinho do que é jejum. Aliás, durante alguns anos atrás, eu acho que antes da pandemia, nós falamos aqui numa terça da palavra sobre os 10 mandamentos do jejum. E me surpreendi, tá? Com a receptividade da igreja. Mas nós precisamos aprender a jejuar. Aliás, tem nossa nutricionista aí. O jejum faz bem até para a saúde. Mas é outro caso. Não é comigo que sou pastor e teólogo. A minha fala é que o jejum é fome de Deus. É que o jejum é oração sem palavras. Quarto lugar que nós estamos? Quarto lugar. Vai aonde? Vai fazer o quê? Vai congregar. Vai congregar. Eu vejo uma história que Tânia me disse, a pessoa falou, eu preciso congregar. E não veio, nem foi congregar. E deu muito ruim para ela. Lembra? Falar que preciso congregar é uma coisa, congregar é outra. Porque falar, me perdoe, até papagaio fala. Mas vai congregar. Fica desengrejado não, Madeiranta. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Deu ruim? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos, então vai de memória. Aliás, a maioria vai de memória. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais que vede que o tempo se aproxima. Bem? Bom, Jesus, vou repetir, congregou. Diz o livro de Lucas 19:47, que Jesus diz assim, e todos os dias estava no templo ensinando. Meu Deus, se Jesus estava todos os dias no templo, repito, quanto mais eu preciso estar aqui. Bom, eu vou repetir, tá? Você sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe, até hoje. Eu sei. Eu, Tânia e Natan, nunca faltamos um culto sequer. Vai congregar. A igreja primitiva, Atos 2:46. E todos os dias estavam eles unânimes no templo. Você falou que Jesus estava todos os dias no templo? E quando ele não estava na Judéia, em Jerusalém, quando ele estava na Galileia? Vamos lá.
4, versículo 16. E indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, como era o seu costume. Eita! Vai congregar. Seja mais um dos 40 milhões de desigrejados, não? Não tem os sem teto? Tem os sem igreja. Você é cristão? Sou. Qual igreja? Não, você não é cristão? Sou cristão. Você é parecido com Cristo, seguidor de Cristo? Imitador de Cristo? Sou. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, diz Paulo. Aí você pergunta para a pessoa, você é cristão? Você é de qual igreja? Qual igreja? Não é de igreja nenhuma? Não é de igreja nenhuma, que mané Cristo em casa. Vai congregar, pá. Vai ter uma igreja para chamar de sua. Vai ter um pastor para chamar de seu, porque pastor não tem ovelhas, mas ovelhas tem pastor. Pastor, você já falou, já ouvi que pastor não tem igreja. Pode provar? Pastor não tem ovelha? Posso. Livro de João, capítulo... Não tem jeito não, computador, Data João não, né? Não, jeito tem não agora, né? Tudo tem jeito. Até para a morte Jesus deu jeito. João 21, 15 a 17. Jesus diz 3 vezes para Pedro, aquele texto, tu me amas, você conhece, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, aí ele fala assim, tu me amas, 3 vezes ele fala assim, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você é pastor, te consagrei a pastor, acabei de te consagrar, você vai pastorear, você vai apacentar, mas as ovelhas são minhas. Pedro, Simão, vai, apacenta as minhas ovelhas. Amém, amados? Amém. As ovelhas são do Senhor. Pastor não tem ovelha, não. Pastor não tem nem igreja. Prova também, pastor, prova. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. E disse Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, mas eu conheço pastores que têm igreja, tem alguns vendendo, mais recentemente um vendeu e mais recentemente tem um vendendo aí uma igreja. 200 mil reais. Cara, essa, né? Aqui há pouco tempo um vendeu uma, mais barato. 120 mil reais. Bom, enfim, sabe por que eles venderam? Porque aquelas igrejas, aqueles templos, aquela propriedade era deles mesmo, não era de Jesus. Porque se é do homem, não é de Jesus. Se é de Jesus, não é do homem. Verdade ou mentira, amados? Aqui a gente pega a verdade, irmãos. Sem medo de ser feliz. Pastor não tem igreja. E pastor também não tem ovelhas. Agora ovelha tem pastor. E a ovelha escolhe o seu pastor para chamar de seu. Qual a minha igreja? Minha igreja é AD Ministério Chama. Qual é o seu pastor? É o pastor Eduardo e o pastor Marinho. Pastores. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então vai congregar. Deixa de congregar não, irmãos. Quanto mais que o autor anônimo do livro de Hebreus diz que o tempo se aproxima, o tempo está perto, está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, agora vamos para o quinto lugar. Vai ganhar o teu irmão. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Disse Jesus, né? Ao oferecer a tua oferta, ver que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Vai até o teu irmão. Tenta convencê-lo. Se conseguir, ganhaste o teu irmão. Vai ganhar o teu irmão. Vai ganhar. Vai buscá-lo. Vai evangelizar. Vou repetir. Hoje de manhã nós falamos aqui na EBD, né? Diretamente, o convite geral, Jesus falou uma vez. Para a salvação, ele disse, vinde a mim. Depois, para a missão, ele disse aos apóstolos, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens.
Bom, mas para o chamado geral, ou seja, para a salvação, Jesus Cristo disse uma vez, no meu hábito, bota aí, né? Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falou uma vez para todos: vinde a mim, venham a mim, venham a mim. Jesus falou uma vez: vinde. Jesus falou uma vez: permanecei. Lucas 24, 47, né? Lucas 24, 47 ou 49. Ele diz: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus falou: ó, vinde a mim, todos. Ela está me ajudando a pregar, e está glorificando o Senhor. Ninguém está glorificando, ela está. Ninguém está misturando glória a Deus com aleluia, ela está. Amém? Então ele disse uma vez: vinde. Ele disse uma vez: permanecei. Mas até aqui. Mas ele disse 5 vezes: ide, a grande comissão. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos. Vamos alguns? Não. Vamos alguns? Mateus 28, primeiro lá. Mateus 28, 18 ao 20. 19 ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só ali no 19, esse deu 19. Marcos 16, 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está lá a grande comissão. Jesus falou assim: e recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, Jesus falou uma vez: vinde. Jesus falou uma vez: permanecei. Mas Jesus falou 5 vezes: ide por todo o mundo. Jesus falou: vinde a mim, nós viemos. Não viemos a ele? Aceitamos o convite para a salvação? Jesus falou permanecer, mas ele falou permanecer até que do alto sejais revestidos de poder. Parece não, a grande maioria dos que vieram a Jesus é a avassaladora. A maioria dos que vieram a Jesus estão permanecendo dentro dos 4 paredes, permanecendo parados, cantando uma musiquinha para Jesus, fazendo uma oraçãozinha e não cumprindo a missão, a grande comissão: o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai ganhar o seu irmão? Amém, amados? Amém. Fica triste comigo não, tá? Aqui a gente geralmente não prega flores, não prega mel, favos de mel, mas a gente prega para você ir para o céu. Não é para massagear seu ego, porque aqui não tem massagista, aqui tem mensageiro. Amém? Amém. Que amém empolgante. Amém, irmão? Amém. Um dia vocês vão nos agradecer, pastor Maria. Um dia vocês não vão ver lá quem vocês esperavam ver, e vocês vão se ver lá, e vocês vão nos agradecer por pregar a verdade a vocês. Amém. Eu prefiro ir para o céu com poucos do que ir para o inferno com muitos. Vai ganhar o seu irmão, vai ganhar a sua casa, vai ganhar seus familiares, vai ganhar seus parentes, vai ganhar seus amigos, vai ganhar seus vizinhos, vai ganhar seus inimigos, vai ganhar seus colegas, vai ganhar. Quantas almas você tem na conta do céu? Quantas almas você tem na conta do céu? Eu não quero perguntar quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Mas quantas almas você tem na sua conta do céu? Você pode dizer? Responder para você mesmo? Quantas almas você tem na sua conta? De quantos filhos você é pai ou mãe na fé? Porque Deus não tem netos. Amém? Vai ganhar o seu irmão. Sexto lugar. Aliás, Jonathan, eu vou pular o sexto, eu vou pular o nono, para ganhar tempo.
Então, sétimo lugar. Amém? Vou ter que pular 2. Sétimo lugar. Vai nessa tua força. Livro de Josué, ou melhor, perdão, livro de Juízes, 6,14. Deus via assim para Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, protegendo dos midianitas que estavam humilhando Israel, pois Israel plantava, os midianitas colhiam. Aí Deus fala assim para Gideão: vai nesta tua força, homem valoroso, o homem valente, porque eu sou contigo. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Irmãos, a gente prega a verdade é esta. A palavra de Deus, ela é incentivadora. Ela é positiva, porque a fé é positiva. Eu não estou falando de pensamento positivo, não, estou falando de fé. Eu já contei uma história aqui em 1900 antigamente, lá vai fumaça, a vovó era moça. Eu contei aqui, com um rapaz domingo conversando, um grupo, eu estava lá, e ele todo serereto, todo bobo, Pô, amanhã eu vou começar um novo trabalho, um novo emprego no Rio, tal, e falando o setor, o trabalho, o fazer, os afazeres. Aí uma pessoa falou assim: ih, rapaz, você vai trabalhar nisso? E lá no Rio, você vai gastar mais tempo dentro de ônibus, mais tempo na ponte, do que no trabalho. Você vai chegar no trabalho cansado, vai chegar em casa morto. E começou, eu vi que o rosto do rapaz que ia começar o trabalho do dia começou a cair o semblante, começou, Porque uma palavra negativa. Ah, eu estava lá, graças a Deus. Eu falei assim: rapaz, que isso? Eu falei para ele: vai na fé, que vai dar tudo certo. Você mora quase no ponto final do ônibus, você vai pegar um ônibus vazio, ou semi-vazio. Vai dar para você ir sentado. Se você estiver cansado, você tira um cochilo. Quem aqui nunca dormiu no ônibus? Fala aqui, quem aqui nunca dormiu no ônibus? Deu aquela cabeçada, tirou aquela pestana, que nem diz os mais antigos aqui, irmão Daniel Alaí, o pastor Marinho, tirou a Madonna, não era assim que se falava? Quem nunca? E detalhe, se não, ainda dá ainda para você estar lendo, quem sabe um curso, preparando para um curso, o profissionalizante, porque não era uma profissão de fato, não era, para você se aperfeiçoar, quem sabe na sua área, que você vai começar amanhã. Irmão, traz uma palavra de fé para os outros. Traga uma palavra, leve uma palavra de vida. Uma palavra que levante, uma palavra que anime, uma palavra que alegre, põe para cima. Tem gente tão cabisbaixa, e ainda vem com uma palavra para baixar mais ainda a pessoa. Palavra de levante, uma palavra vitaminada. Som. Pega ali, meu filho, por gentileza. Meu filho amado, em quem me complazo, Mateus 3,17. Valeu. Então, vai de força em força, porque o Senhor é contigo. Vai porque você não vai sozinho. Vai porque você não vai sem Ele. Até porque Moisés diz: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Mas a presença dele vai contigo, portanto vai. Aleluia. Vai nessa tua força. Livro de... Aliás, oitavo, depois a gente vai pular, eu disse para o 10º. Vamos terminar. Pulamos 2. Vai. Mateus 28, 26. Você lê para mim, Natan? Na tradução... não muda a tradução onde está vai, né? Quem acha para mim aí? Essa não lembrei, não tem de conta. Também não sou obrigado, né? 31.173 versículos. Eu tenho mais de 1.000 decorado de cor. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 26. Vai. Alguém procurei na revista atualizada. Vai e cumpre a tua missão. Como é que diz a sua? Linguagem de hoje. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Vá e diga a essa gente. Vá. Vai cumprir sua missão. Vai cumprir sua missão.
Os 3 dias mais importantes da vida do homem. Primeiro, o dia em que ele nasceu. Bom, eu nasci no dia 23 de novembro de 68. 56 anos. Nem parece, né? Parece bem mais, não. Parece bem menos. Isso aqui, eu faço reflexo. Reflexo do tempo. O segundo dia mais importante da vida do homem é o dia que ele nasceu de novo. João 3:3 e João 3:5. Ele que não nasceu de novo. E eu nasci de novo no dia 11 de novembro de 84. E o terceiro dia mais importante da vida do homem é o dia que ele descobriu para que ele nasceu. E eu descobri para que eu nasci no dia 2 de março de 85, numa vigília, 3 horas da manhã, lá na Rio Haddad, Fonseca. Descobri minha missão. E minha missão é essa. É pastorear, é ensinar, é ser educador cristão, é tratar de vidas, tratar de almas, tratar da vida espiritual. Minha missão é formar obreiros. Em penúltimo lugar, vai e cumpre a tua missão. Para que no final de dias, conforme diz Daniel 12:11, para que no final da sua missão você possa dizer como Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a minha missão e guardei a fé. Aí no outro ele fala assim, e desde agora a coroa da justiça me está aguardada, e não somente a mim, mas a tantos quanto amam a sua vinda. Olha. De novo, você sabe que eu quase não faço isso. Olha para cá, tá pertinho do seu lado, se ladeando na sua frente, na sua retaguarda. Olha e diga assim, vai cumprir sua missão. Vai cumprir sua missão. Último lugar. Vai. Mas vai com Deus. Vai. Mas vai, porque Deus vai com você. Êxodo, outro vai ler. Ou você, quem achar primeiro? Êxodo, capítulo 33, versículo 14 e 15. Aliás, acho que já recitamos, né? Moisés disse, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Não é isso? Quem achou? Leia aí, alguém pode? Quem sabe no celular, eu já disse que a Bíblia de papel é a espada. Efésios 6:17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia no celular é um canivetezinho, mas pode... pode... Êxodo, quem achou? Êxodo 33, 14 e 15. Gente, a igreja da palavra... A minha presença irá contigo. Olha aí. E eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Deu para entender? Vai, porque a minha presença vai contigo. Aí no outro versículo 15, a irmã Laí leu. Moisés disse, porque se a sua presença não vá comigo, não vai conosco, não nos retire deste lugar. Pode ir. Pode fazer tudo isso aqui que nós falamos. Pode ir, vai congregar, vai orar, vai jejuar, né? Vai ganhar o teu irmão, vai. Sabe por quê? Porque Deus vai contigo. Por onde quer que fores, Deus vai contigo. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que essa palavra possa te impactar, possa ter mexido com você e que você possa aprender a ir para onde Deus te mandar ir. Vá, porque Ele vai contigo. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.